E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teoria cinética dos gases, ou seja, nós vamos sair de uma abordagem macroscópica, que nós estudamos com a equação de Clapeyron, né, PV igual a nRT, para uma abordagem microscópica, ou seja, nós vamos falar um pouquinho da energia cinética média das moléculas, né, as partículas que compõem um gás. Vamos dar uma olhadinha? Muito bem, pessoal. Vamos então começar aqui uma discussão daquilo que a gente vai chamar de teoria cinética dos gases, tá bem? Bom, nós já fizemos uma abordagem macroscópica dos gases, né? A teoria cinética dos gases, ela vai falar de uma abordagem microscópica, então, comportamento corpuscular, né? Seja dos átomos que compõem o gás ou das moléculas que compõem o gás, tudo bem? Vamos chamar isso de partículas. Bom, ela parte de alguns fundamentos, né? Esses gases vão ser formados por moléculas, né? E essas moléculas estão sempre em movimento, né? Esse movimento dessas partículas é um movimento sempre retilíneo entre duas colisões, quer dizer que elas podem colidir entre elas ou com as paredes do recipiente no qual esse gás está encerrado, tá bom? Então vamos lembrar a equação de Clapeyron primeiro, né, que é PV igual a nRT, já é conhecida e é ela que descreve o que a gente chama de comportamento macroscópico. Então é um macro, tá? Como se fosse um comportamento da população dessas partículas. Vamos lá, pessoal. Pontos importantes. No sistema internacional, aquela constante universal dos gases, o R, né, é 8,31 Joule por mol Kelvin. Mas a gente usa, né, é usado também quando você tem pressão em ATM, volume em litro, ATM litro por mol Kelvin, que dá 0,082. Ou seja, essa interpretação, vamos fazer uma interpretação física sobre o que esse número, né, representa. N, pessoal, que a gente já sabe é o número de mol, vai ser então um N maiúsculo pelo número de Avogadro, né? Ou seja, vamos supor que você tenha em cima 6,022 vezes 10 a 23 partículas, né? Dividido por 6,022 vezes 10 a 23 vai dar 1. Então você tem 1 mol, beleza? Se você escrever a equação de Clapeyron em função dessa relação, ela fica assim, ó, PV é igual a N sobre NA vezes RT. Tudo bem? E por que isso é importante? Porque essa razão entre essas duas constantes, quais constantes? A constante universal dos gases e o número de Avogadro, né? Isso também nos dá uma constante. Nome dessa constante, pessoal, K ou constante de Boltzmann, tá? Sendo que Boltzmann foi uma das pessoas que melhor estudou esse comportamento. Vamos chamar isso aqui de equação 1, ou seja, o produto pressão-volume, pressão uma grandeza macroscópica, volume uma grandeza macroscópica e temperatura, né, uma grandeza macroscópica do gás. Então, P vezes V é proporcional à temperatura. Lembrando que a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Seguindo, tá? O valor da constante de Boltzmann, esse casinho é 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. E aí com isso nós temos algumas hipóteses para o comportamento microscópico, ou seja, o comportamento de cada partícula ou do conjunto de partículas ou de moléculas que compõem esse gás. Então olha só que coisa importante. É composto por um enorme número de partículas. As moléculas são consideradas como pontinhos, elas não têm dimensões significativas. As colisões que ocorrem entre as partículas e as paredes do recipiente são sempre colisões elásticas, pessoal. Vamos lembrar que uma colisão elástica é aquela que tem máxima conservação da energia cinética,
Então a energia cinética vai exercer papel fundamental nessa teoria. Cada colisão tem um intervalo de tempo desprezível. Entre duas colisões sucessivas, as trajetórias são retilíneas e as forças intermoleculares, ou seja, entre as moléculas, ela é significativa somente no momento da colisão. Então, depois da colisão, isso não é relevante. Fechado? Ou seja, o que isso nos diz? Ou seja, bacana, mas e daí? E daí que é o seguinte, vamos lembrar alguns fundamentos aqui de mecânica. Se você lembrar do trabalho, né, realizado pelo gás, comecinho desse nosso estudo, nós fizemos, né, desenhei com vocês aí uma seringa para representar a expansão gasosa, tá? Nós vimos que o trabalho, né, numa transformação isobárica, por exemplo, é P vezes ΔV, sendo ΔV a variação do volume, então o trabalho pode ser dado por PV menos PV0. Legal. Pelo teorema da energia cinética, pessoal, nós sabemos também que o trabalho da força resultante, vou colocar aqui, né? Trabalho da força resultante, ele é equivalente à variação da energia cinética. Ou seja, de alguma forma esse trabalho, né? Esse trabalho aqui, ele também vai se relacionar com a variação da energia cinética. E é isso que nós vamos descobrir. Porque, veja, se entendermos como é o comportamento para uma partícula, fica mais fácil entender para o conjunto de partículas, beleza? Ou seja, como uma aproximação, vamos pensar aqui numa aproximação conveniente, no nosso caso aqui no ensino médio, né? E no qual a gente ainda não tem aí uma ferramenta para discutir um cálculo diferencial integral, dá para fazer uma seguinte aproximação. Eu vou considerar aqui o trabalho sendo a variação da energia cinética, vou considerar aqui uma partícula que está inicialmente em repouso, então a energia cinética inicial é 0, tá bem? E uma única partícula batendo aqui na parede da superfície do êmbolo, por exemplo. Considerei aqui, pessoal, e aqui eu vou fazer uma observação, considerando aqui um sistema de eixos no qual nós temos aqui o eixo Y, aqui o eixo X e aqui o eixo Z. Então eu vou estudar uma dimensão apenas. Quero estudar apenas uma dimensão. Por quê? Se eu entender uma dimensão, eu consigo fazer uma estimativa para 3 dimensões. Entenderam? Ou seja, a colisão contra a parede, ou seja, cada partícula ou molécula vai exercer uma força durante essa colisão contra a parede num determinado instante. Legal. Se isso estiver numa caixinha, considerando que a velocidade da partícula pode estar para qualquer direção e qualquer sentido, eu posso fazer uma decomposição desse vetor. Ou seja, o vetor velocidade da partícula, ele vai ter uma componente no eixo X, que eu posso chamar aqui de Vx, ele terá uma componente no eixo Y, que eu vou chamar de Vy, e uma componente no eixo Z, que eu vou chamar de Vz, tá bom? Então, a soma desses vetores vai nos dar a velocidade vetorial, tá bem? Agora vamos gastar um pouquinho de geometria. Se você gastar um pouquinho da sua geometria, vê se faz sentido. A diagonal desse paralelepípedo, então se eu pegar dessa pontinha até aquela ali, né? Ela vai depender dessa hipotenusa que está aqui, ó, na base, tá bem? E dessa altura. Então eu tenho que calcular aqui, né? Quanto vale a hipotenusa desse triângulo retângulo que foi desenhado aqui. Beleza, pessoal? Essa outra hipotenusa, deixa eu até mudar a cor aqui, só para destacar, fazer em azul, fazer em vermelhinho, né? Acho que vai ficar melhor. Aqui, ó, essa outra hipotenusa, tá? Ela vai ser a soma desses dois quadrados. Então aqui, se for x é x, y, aqui vai ser x quadrado mais y quadrado. Beleza? Se eu chamar aqui de z, então aqui fica, quanto que é a resultante aqui do a? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado, sendo que o a aqui vai ser a própria velocidade, tá bem? Qualquer coisa você faz uma revisão aí na sua geometria espacial,
para poder entender melhor essas ideias. Fechou, pessoal? Então vamos lá. Seguindo esse raciocínio, então eu posso falar aqui a velocidade, o vetor velocidade, tá vendo aqui? Ele é a velocidade no eixo x mais a velocidade no eixo y mais a velocidade no eixo z. Só que isso aqui é vetorialmente falando. Se você pegar essa diagonal principal do paralelepípedo, o módulo da velocidade ao quadrado, sim, aplicando duas vezes consecutivas aí o teorema de Pitágoras, vai ser dado por vx quadrado mais vy quadrado mais vz quadrado. Bom, então estamos aqui num ponto importante. Voltando para a nossa discussão sobre os gases. Quer dizer então que, se o trabalho é a variação da energia cinética, e eu posso fazer uma estimativa, né, de PV menos PV0, que é o que foi dado aqui, só para lembrar, turminha, antes o gás ocupa esse volume, chamei isso aqui de volume inicial, e depois da expansão, por causa do aumento da temperatura, as colisões dessas partículas contra o êmbolo fazem com que o êmbolo seja deslocado. Esse deslocamento é dado aqui por D, tudo bem? E aí eu tenho um trabalho realizado. Bom, fantástico. Quanto que é a variação desse volume? É o volume final menos o volume inicial. Que na prática, se você quer determinar quanto que é essa variação de volume, é a área da base, né? Essa área aqui, vezes o deslocamento. Então quer dizer que essa figurinha que está aqui, ó, é equivalente a essa. Essa é a variação do volume. Fechou, pessoal? Isso vai ser importante para a nossa demonstração. Lembrando que estamos falando aqui de uma colisão, e essa colisão, né, de uma única partícula, vou até colocar aqui, na direção x, por exemplo. Fechou? Bora, vamos continuar. Professor, e o que isso quer dizer? Então, agora começa a nossa brincadeira. Se eu chamar de P vezes V, né? O que é P vezes V? Pressão vezes volume. Vamos fazer passo a passo. Na minha concepção, pressão é força por área. E o volume, né, que já foi definido aqui, ó, quanto vai ser o volume? A vezes D. Fechou? Então, aqui no lugar do volume, área da base, vezes o deslocamento. Primeira coisa que você deve perceber é que eu posso já cortar a área aqui. Vamos continuar aqui a nossa demonstração. Sendo assim, eu posso falar pressão vezes volume é força vezes deslocamento. É razoável pensar isso, né, pessoal? Lembrando que força vezes deslocamento é o trabalho. Ótimo, professor. Vamos continuar. Então, pressão vezes volume, na minha cabeça, é massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Ou seja, pressão vezes volume é massa vezes aceleração, que é ΔV por ΔT, vezes o deslocamento. E só para ser um pouquinho mais rigoroso, posso falar assim, ó, ver se faz sentido para vocês. Pressão vezes volume vai ser igual massa vezes ΔV, que é V menos V0, sobre ΔT, vezes o deslocamento. E aqui, pessoal, por causa daquela condição inicial lá, só para ficar tudo sob controle, esse nosso V0 vai ser zero. Fechou? Ou seja, a razão, né, o produto pressão vezes volume ficou igual M vezes V vezes deslocamento sobre ΔT. Turminha, o que é deslocamento por ΔT? Deslocamento por ΔT é velocidade. Então ficou M vezes velocidade, portanto, P vezes V é igual a mv². Tá bom? Chegamos nisso aqui. Bom, você deve se perguntar, tá, professor, mas o que eu posso fazer com isso? Bom, o que você pode fazer com isso? Eu posso, por exemplo, falar assim, ó, PV é igual a mv², certo? E por conveniência, eu vou dividir por 2. Quer dizer que se eu dividir por 2 de um lado, eu estou dividindo por 2 do outro. Faz sentido para vocês? Então, fica assim, ó. Posso falar que, de alguma forma, esse produto PV, né,
ele vai ser igual a quê? Ó, fica mv² sobre 2, deixa eu só arrumar essa equação. Ela fica igual a P vezes V, PV sobre 2. Tá vendo? Quer dizer que PV sobre 2 é igual a mv² sobre 2. Ou seja, posso dizer que PV sobre 2 é igual à energia cinética de uma partícula no eixo X. Beleza? Só que isso é só no eixo X. Então, turminha, aqui temos um ponto importante. Se você pensar em uma única partícula no eixo X, tudo bem. Quantas dimensões nós temos? Quais movimentos possíveis uma partícula pode ter? Né? Ela pode se deslocar para o eixo X, ela pode se deslocar na direção do eixo Y e ela pode se deslocar na direção do eixo Z. Ou seja, olha só que coisa interessante. Eu posso falar que essa partícula vai ter assim, ó, PV sobre 2, né? É igual à energia cinética. Certo? Só que se eu multiplicar isso por 3 dos dois lados, eu vou ter aqui, ó, 3 meios de PV é 3 vezes a energia cinética. Considerando que a energia cinética no eixo X é igual à energia cinética no eixo Y, que é igual à energia cinética no eixo Z. Tá? Só por simetria. Então nós chegamos nessa relação. Ou seja, pessoal, se eu falo que eu tenho 3 meios de PV, é a mesma coisa que dizer que temos 3 meios de nRT, que é a mesma coisa que dizermos que temos 3 meios de N maiúsculo, K, que é a constante de Boltzmann, T. Isso daqui representa a energia interna de um gás. Ou seja, a energia interna de um gás é dada por 3 meios de nRT. Claro, se você considerar que esse gás seja um gás monoatômico. Beleza, pessoal? Então nós acabamos de definir, de acordo com a teoria cinética dos gases, a energia interna de qualquer gás. Fechou? É isso por enquanto, turminha. Grande abraço e até a próxima.